Hoje você vai descobrir que a empresa de viagem dos seus sonhos, aquela que posta fotos de praias de Maldivas, resorts na Tailândia, hostels no coração de Lisboa, provavelmente está nesse exato momento procurando alguém exatamente como você para criar conteúdo para elas. E a maioria das pessoas que poderiam estar fechando esses contratos nem sabe que existe esse caminho. Elas acham que essa oportunidade é já para quem tem um perfil muito grande, uma câmera cara ou uma vida que parece ainda mais interessante do que a delas. Mas o que eu vou te mostrar aqui muda completamente essa lógica e vai mudar de um jeito que você não espera. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Você já parou para imaginar o que seria acordar segunda-feira de manhã, abrir um notebook de qualquer lugar do mundo e saber que seu trabalho é criar conteúdo autêntico para marcas que você já ama? Não como influencer, não como fotógrafo profissional, mas como criador UGC, alguém contratado especificadamente para parecer humano, real, imperfeito, porque é exatamente isso que as marcas de viagem estão pagando para ter. Vou te explicar por quê, e mais importante, como você também pode chegar lá. Mas tem uma coisa que precisa também ficar clara desde o começo, porque senão tudo que eu disser aqui para você vai soar como mais um conteúdo motivacional vazio. A maioria das pessoas que tentam trabalhar com o GC desiste antes de mandar o primeiro e-mail. Não porque o mercado é difícil, mas porque elas nunca aprenderam como funciona a lógica por trás de uma marca de viagem ao contratar um criador. E sem entender essa lógica, você fica atirando no escuro, mandando proposta para o lugar errado, com a mensagem errada, na hora errada. Então, antes de falar sobre onde encontrar essas empresas, eu preciso te mostrar como elas pensam, porque quando você entende isso, tudo muda. Pensa comigo. Uma empresa de viagens pode ser uma pousada em Fernando de Noronha, um hostel em Buenos Aires, uma operadora de turismo que monta aí pacotes, para a Europa. Ela tem um problema sério com o conteúdo. O conteúdo profissional, aquele com fotógrafo e modelo, custa caro e demora. O conteúdo de influência exige negociação, cachê alto e ainda assim não converte tanto quanto parece. E sabe o que converte de verdade? Vídeo de uma pessoa comum chegando num hotel e falando: "Cara, esse café da manhã foi um absurdo. Olha essa vista daqui." Isso é conteúdo real de algum lugar real para pessoas reais que querem saber se aquele lugar vale ou não a pena. É isso que o GC é, e é por isso que as marcas de viagem estão pagando para ter. Agora, antes de eu te contar exatamente onde essas empresas estão e como abordá-las, preciso te mostrar uma coisa que as pessoas que fracassam nesse mercado nunca entenderam. E isso tem a ver com um erro que parece pequeno, mas que destrói qualquer chance de fechar um contrato. Vou chegar nisso daqui a pouco, mas primeiro preciso que você entenda quem são as marcas de viagem que realmente pagam criadores do GC, porque não são as que você está imaginando aí agora. Existe aí uma crença muito comum que diz assim: para trabalhar com marcas grandes, você precisa de um perfil grande. Isso já foi verdade em 2018, em 2019, talvez até em 2021. Mas o mercado mudou. E sabe o que aconteceu? As marcas grandes perceberam que pagar um influenciador de 50 mil seguidores não gerava nem o retorno que elas esperavam. Então elas começaram a contratar criadores que não precisavam de ter seguidores, que não precisavam aparecer, que só precisavam criar conteúdo que parecia mais humano o suficiente para poder converter. Você não precisa ser famoso para ser contratado. Você só precisa saber criar conteúdo que funciona. Essa distinção muda tudo. E olha, eu sei que você pode estar pensando aí também, mas Vitória, eu não tenho experiência, nunca fiz isso antes, por que uma empresa pagaria para mim? Esse pensamento eu te entendo, tá bom? Ele é honesto. E eu prefiro muito mais honestidade do que fingir que é fácil. Mas o que eu vou te mostrar é que a experiência que as marcas de viagem querem de um criador UGC não é o que você imagina. Elas não querem um portfólio perfeito. Elas querem saber se você consegue capturar um momento de forma que uma pessoa normal se reconheça naquele conteúdo. É diferente e é muito mais acessível. Então vamos falar sobre onde essas empresas estão, porque esse é o primeiro ponto que a maioria das pessoas erram, e erra feio. A maioria dos criadores iniciantes vão direto para o Instagram de uma marca grande e manda uma DM genérica, algo do tipo: "Oi, gostaria de fazer uma parceria com vocês, tenho interesse em criar conteúdo." E aí recebe
Nada, nenhuma resposta. Fica lá esperando, manda mais uma DM e nada. E então decide o quê? Ah, essa vida aí não é pra mim. Mas o erro nem foi na tentativa. O erro foi que essa pessoa foi no lugar errado, com a mensagem errada. As empresas de viagem que contratam o GC não ficam esperando você aparecer na DM delas. Elas estão em lugares específicos, com processos específicos, e você precisa saber onde olhar. O primeiro lugar é um dos mais subestimados. São as plataformas de UGC, Below, Fiverr Pro, Insense, Trend.io, Creator.com. São plataformas onde marcas publicam briefings pedindo aos criadores. E o setor de viagens é um dos mais ativos nessas plataformas. Porque uma pousada no interior que precisa de conteúdo para o Instagram não tem tempo nem equipe para ir atrás de influencer. Ela vai numa plataforma, publica um briefing, paga entre aí 150 a 500 dólares por vídeo e quer conteúdo dentro de uma semana. Então você se cadastra nessas plataformas, monta um perfil bem feito e começa a aparecer nos resultados quando essas marcas buscam criadores. Isso é um começo real. Não é glamuroso, mas é onde os contratos acontecem. O segundo lugar, e esse aqui pouca gente fala sobre ele, são as agências de marketing digital especializadas em turismo. No Brasil e no exterior, existem agências que atendem exclusivamente hotéis, operadoras, companhias aéreas, aplicativos de viagens. Essas agências têm aí uma demanda constante por criadores de UGC para abastecer o conteúdo de seus clientes. Quando você fecha com uma agência, você não fecha com uma empresa de viagem. Você fecha com um intermediário que tem dezenas de empresas de viagem como clientes. E isso multiplica seu alcance de uma só vez. Então, como encontrar essas agências? LinkedIn, por exemplo. Você pode pesquisar agência de marketing de turismo, travel marketing agency, social media turismo e você vai encontrar aí dezenas e a maioria delas tem uma seção de fornecedores ou criadores no site. Algumas têm formulários abertos para novos criadores se cadastrarem. E o melhor, quando você manda uma proposta bem feita para uma agência, a decisão é tomada mais rápido do que quando você manda para uma marca diretamente. Porque quem recebe na agência entende de criação, entende o que você está oferecendo e sabe identificar valor ali rapidamente. O terceiro lugar são os grupos de Facebook e comunidade do Discord, voltados aí para turismo e hospitalidade. Isso pode parecer antiquado, mas é onde muitos gestores de pousada, hostels, independentes e operadoras pequenas passam maior tempo. E essas são as empresas que pagam mais rápido, decidem mais rápido e são mais abertas a trabalhar com criadores iniciantes, porque elas também estão aí aprendendo como usar o GC nesse momento. Mas agora preciso falar sobre o erro que eu mencionei antes, o erro que destrói a maioria das tentativas antes delas chegarem em algum lugar. E eu preciso ser bem direta aqui com você, pois isso pode até soar duro, mas é a verdade que você precisa ouvir. A maioria das pessoas abordam as marcas de viagem como se estivessem pedindo um favor. E não é isso. Você está oferecendo um serviço com valor real e mensurável. Quando você manda uma mensagem que começa com algo do tipo: "Oi, gostaria de fazer parceria", você está colocando a marca numa posição de poder sobre você. Ela precisa decidir se te ajuda. Mas quando você muda uma mensagem que mostra que você entendeu o problema dela, que o conteúdo que ela publica não está gerando engajamento real, que os vídeos dela parecem muito produzidos, que o público dela quer algo mais autêntico, você deixa de ser mais um pedido e passa a ser uma solução. Essa mudança de postura é a diferença entre silêncio e resposta. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina que você está abordando uma pousada em Arraial do Cabo. Você vai no Instagram deles, vê que eles postam muita foto de quarto, foto de café da manhã profissional, muito lindo, mas com engajamento assim, ó, muito baixo. Aí você escreve um e-mail assim: "Olá, percebi que o seu perfil da pousada X tem fotos incríveis, mas os vídeos curtos, que são o formato que mais traz novos visitantes para o seu perfil no Reels hoje, são poucos. Eu trabalho como criadora UGC especializada em turismo e poderia criar uma série de 3 vídeos no formato que está performando agora nesse segmento. Se quiser, posso mandar exemplos e uma proposta de como ficaria o conteúdo para vocês." Isso não é pedido, isso é oferta. E ofertas recebem respostas. E agora você pode estar pensando: "Mas eu não tenho portfólio para mostrar exemplos." Esse é o segundo grande bloqueio. E aqui eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer,
Porque a resposta é contraintuitiva. Você não precisa ter sido contratado para ter portfólio, você precisa ter conteúdo que mostre que você sabe criar. São coisas completamente diferentes. Você pode gravar 3 vídeos do GC de viagem por conta própria. Pode ser uma viagem de fim de semana para uma cidade próxima, pode ser o parque que é mais bonito aí da sua cidade mesmo. Pode ser qualquer coisa que você enquadre, edite e apresente como se estivesse sido ali, né, para uma marca real. Você cria um briefing fictício para você mesma, como por exemplo, cria um vídeo de 30 segundos mostrando a experiência de chegada no hostel. Você cria o vídeo com intenção, e esse vídeo é seu portfólio. Ninguém vai te perguntar se foi pago ou não. Eles vão só olhar e pensar: ela sabe o que está fazendo. Eu sei que existe uma voz aí na sua cabeça que está dizendo agora: isso parece desonesto, parece um truque, parece coisa de quem está fingindo ser o que não é. Mas você sabe o que é desonesto? É passar o resto da vida achando que não tem o que é necessário para começar, quando na verdade o único obstáculo é que você nunca deu o primeiro passo real. Todo portfólio do mundo já foi zero uma vez. A diferença entre quem construiu e quem não construiu é que um deles começou mesmo sem ter nada. Agora, sobre o contato propriamente dito. Muita gente fica travado no como mandar uma mensagem sem parecer desesperada ou chata. E eu entendo. Ninguém quer parecer que está implorando, mas tem uma estrutura que funciona e que muda completamente a percepção de quem recebe. Ela tem 3 partes. A primeira parte é a observação específica. Você mostra que olhou de verdade para o conteúdo deles, não um elogio genérico, uma observação real. Por exemplo, vi que nos seus últimos 3 meses vocês não publicaram nem o Reel com narração em off. E esse formato está com um alcance orgânico alto no segmento de viagens agora. Isso mostra que você presta atenção, e pessoas que prestem atenção são contratadas. A segunda parte é a solução direta. Você diz o que oferece, para que serve e como você encaixa no que eles precisam, sem rodeios, sem gostaria de explorar possibilidades, sem linguagem corporativa que não diz nada. Uma frase clara, por exemplo: crio vídeos do GC para marcas de turismo, conteúdo filmado e editado no estilo que gera engajamento orgânico real, pronto para usar em Reels, Stories e TikTok. A terceira parte é o próximo passo simples. Não aguarde seu retorno, não fico à disposição. Você oferece algo pequeno e fácil de aceitar, por exemplo. Posso te mandar 2 exemplos do meu trabalho para você ter uma ideia do que eu faço? Não precisa ser nenhum compromisso, tá? Só para vocês verem se faz sentido para o que vocês estão buscando. Uma pergunta que só precisa de um sim para abrir uma conversa. Esse modelo de abordagem, observação específica, solução direta, próximo passo simples, funciona porque respeita o tempo de quem recebe e mostra que você tem algo real a oferecer. E quando você manda isso por e-mail para 10 empresas de viagem por semana, você não precisa que todas digam sim. Você precisa de 2 ou 3 primeiros contratos para construir seu histórico real. Depois disso, o processo fica muito mais fácil. E agora vem a parte que eu precisava guardar para esse exato momento, porque era aqui que eu queria você, depois de ter entendido tudo isso, para perguntar: e o contrato em si? O que acontece depois que a empresa responde? Quando uma marca de viagem demonstra interesse, o passo seguinte é a chamada de alinhamento. Pode ser uma videochamada de 20 a 30 minutos. Nessa conversa, você vai entender o que eles precisam, para qual plataforma, qual tom, qual duração dos vídeos, quantos takes. E você vai apresentar seu pacote, não seu preço, seu pacote. Porque preço é um número, pacote é valor percebido. Um pacote bem construído para criadores de GC de viagem pode ser assim: 3 vídeos em formato Reels de 15 a 30 segundos, filmagem e edição incluídas, entregas em até 7 dias corridos, com uma revisão inclusa. Isso não é só um número no ar, é uma entrega clara, com prazo claro, com condições claras. E quando você apresenta isso, a empresa entende o que está comprando. Entender o que está comprando é o que faz alguém tornar a decisão de fechar com você. Agora, sobre valores, em 2026, criadores do GC de viagem que estão começando trabalham com pacotes entre 300 a 800 reais quando atendem empresas nacionais. Quando atendem marcas internacionais, e sim, isso é possível desde o Brasil,
Os valores aí oscilam entre 150 a 400 dólares. À medida que você constrói histórico e sobe a qualidade do seu trabalho, esses números sobem também. Tem criadores nesse mercado aí faturando entre 5 a 15 mil reais por mês só com contratos de viagem. Não como regra, mas como possibilidade real e documentada. Agora eu preciso te dizer uma coisa que vai contrariar o que muito criador coach por aí fala. E eu prefiro falar isso do que fingir que não existe, né? Tem muita gente aí ensinando o GC como se fosse só uma questão de postar no portfólio e esperar que o dinheiro caia para você. E essa narrativa faz mal, porque ela esconde o trabalho real que existe entre começar e ganhar de forma consistente. Existe aí uma curva de aprendizado, existe rejeição, existe mês que vai ser mais difícil. E quem não sabe disso antes de começar desiste na primeira dificuldade, achando que é o único que está passando por aquilo. A verdade é que construir uma renda real com o GC leva entre 2 a 6 meses de trabalho consistentes para a maioria das pessoas. Não uma semana, não um mês, 2 a 6 meses. E esse tempo não é desperdiçado. É onde você aprende o que funciona, o que não funciona, como editar mais rápido, como negociar melhor e como escolher as marcas certas para abordar. Mas você precisa saber que esse tempo existe sim, porque quem sabe que o caminho é longo consegue continuar. Quem acha que vai ser rápido, desiste quando demora. Aqui tem algo que eu quero que você pense enquanto assiste esse vídeo. Quantas pessoas você conhece aí nesse exato momento, ou conheceu online, que começaram algum projeto de renda online, animadas, postaram sobre isso e 3 meses depois sumiram e nunca mais falaram no assunto? Eu apostaria que você conhece aí pelo menos umas 5. E sabe qual é a diferença entre elas e as pessoas que chegaram lá? Não é talento, não é sorte. É que as pessoas que chegaram lá entenderam que consistência sem pressa vence pressa sem consistência. Toda vez. E decidiram ser pacientes de propósito. Quero te perguntar uma coisa agora, e isso é uma pergunta real que eu gostaria muito que você respondesse aqui nos comentários, se possível. Quando você pensa em trabalhar com viagem de forma online, qual é o maior medo que aparece? Não um obstáculo prático, um medo real. E se eu tentar e não funcionar? E se eu não for boa o suficiente? Ou e se eu investir tempo e não der em nada? Escreve aqui para mim, porque provavelmente tem outra pessoa lendo esse comentário que está sentindo exatamente a mesma coisa. E às vezes a gente precisa ver por escrito para entender, né, que não estamos sozinhos. Agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, tem uma coisa que eu sei sobre você. Você não é a pessoa que assiste os primeiros 2 minutos e pula fora. Você é a pessoa que quer entender de verdade. E para pessoas assim, que querem clareza, não só motivação, esse canal existe para entregar isso toda semana. Não receitas prontas, não promessas impossíveis, mas sim caminhos reais com os detalhes que a maioria dos criadores de conteúdo esconde porque parece, né, menos bonito. Então, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que realmente explica como funciona, não só o que vem de melhor, eu te convido para se inscrever no canal, tá? Porque aqui dentro a sua jornada pode ser muito mais simples e rápida. Mas voltando para o ponto que eu deixei em aberto lá no começo, falei que existia um erro que destrói a maioria das tentativas. E eu falei isso sobre postura e sobre abordagem, mas tem um erro ainda mais sutil que age antes de qualquer abordagem. Ele age quando você está escolhendo para qual empresa mandar proposta. E é aqui que a maioria perde antes de começar. Muita gente vai direto para as maiores marcas, aquelas com 100, 200 mil seguidores, hotéis famosos, operadoras conhecidas. E essas marcas têm equipes inteiras de marketing, processos de aprovação longos e raramente contratam criadores sem histórico comprovado. Enquanto isso, existe um universo inteiro de pequenas e médias empresas de viagem que estão desesperadas por conteúdo, que decidem rápido, pagam na hora combinada e são abertas a trabalhar com quem está começando. Pousadas boutique, hostels independentes, guias de turismo locais, empresas de turismo de aventura, escolas de mergulho, operadoras de turismo rural. O mercado que vai te contratar quando você está começando não é o mercado que você segue no Instagram. E entender isso vai te economizar meses de frustração. Agora, como encontrar essas empresas menores? Google Maps é subestimado demais para isso. Você pode pesquisar, por exemplo,
pousada trilha, hostel barato interior, guia de turismo Serra Gaúcha e encontra dezenas de empresas com presença digital fraca, sem conteúdo bom e com negócio real que precisa de visibilidade. Essas são as empresas que respondem e-mail, que marcam videochamadas, que fecham contrato e que, quando você faz um bom trabalho, te recomendam para outras empresas do mesmo setor. Tem também a TripAdvisor e o Booking. Você pode pesquisar por estabelecimentos com boa avaliação, mas pouca presença no Instagram, porque eles já provaram que têm um produto bom, mas não sabem criar conteúdo. Essa combinação é ouro para um criador de UGC. Produto bom que não aparece nas redes sociais é um problema que você resolve. E tem mais um canal que muita pouca gente usa: feiras de turismo. A Bave Expo, a Feires Tours, a WTM Latinoamérica. Mesmo que você não vá pessoalmente nessas feiras, elas publicam listas de expositores e cada expositor é uma empresa de turismo que investiu dinheiro para aparecer ali. Empresa que investiu em feira investe em marketing e a empresa que investe em marketing contrata criadores. Então pega a lista, desses expositores, pesquisa cada empresa e aborda as que fazem sentido para o seu perfil de criação. Isso é prospecção inteligente. Agora eu quero voltar para algo que eu disse mais cedo, porque percebi que pode ter gerado aí uma pergunta na sua cabecinha. Falei de trabalhar com marcas internacionais de viagem. E eu sei que quando alguém fala isso, para uma pessoa que está começando agora, soa como conversa de quem está vendendo um sonho. Então, eu vou ser específica. Existem, nesse momento, plataformas como Billo e Insense, onde marcas americanas, europeias e de outras partes do mundo publicam briefings buscando criadores. E essas marcas não exigem que o criador seja do mesmo país, algumas delas, tá bom? Elas exigem que o conteúdo seja bom e que a entrega seja no prazo e que o criador entenda o briefing. Isso é tudo. Se você tem um smartphone com câmera decente, sabe editar no CapCut e consegue criar conteúdo que pareça autêntico, você pode se candidatar para esses briefings. Não amanhã, não depois de um curso de 6 meses. Depois que você tiver 3 a 5 vídeos no seu portfólio mostrando que você sabe criar. A distância entre você e um contrato internacional não é talento nem inglês fluente, é um portfólio e posicionamento. Mas agora eu preciso te falar sobre algo que é, na minha opinião, o problema mais sério que existe no ecossistema de UGC hoje e que prejudica especialmente quem está começando. Existe uma narrativa que circula bastante que diz que você pode fazer o GC sem precisar aparecer, sem precisar viajar, sem precisar investir em nada, filmando só em casa e que as marcas vão pagar bem por isso. E isso existe, mas é uma fração pequena do mercado. A maioria das marcas de viagem quer conteúdo de viagem real. Querem alguém que vá ao lugar, que capture a experiência, que mostre o que está vendo e vivendo. Isso não significa que você precisa financiar uma viagem internacional. Significa que precisa usar o que você tem, a sua cidade, a sua região, os arredores, para criar conteúdo com intenção real de viagem. E com o tempo, conforme você fecha contratos e constrói relações com marcas, algumas dessas marcas vão convidar você para experiências pagas. Isso acontece, mas começa com você indo de ônibus para o interior mais próximo da sua cidade e criar um conteúdo, de quem está realmente descobrindo um lugar. Não de quem está em Bali, mas de quem está em qualquer lugar com os olhos abertos. E ela não captura lugares, ela captura a sensação de estar em algum lugar pela primeira vez. E essa sensação existe em Tiradentes, tanto quanto existe em Tóquio. Agora, sobre fechar o contrato de verdade. Porque falar sobre abordagem portfólio é uma coisa, mas o momento em que o dinheiro muda de mão é outro. E quero que você chegue nesse momento já preparado. Quando uma empresa concorda em trabalhar com você, você precisa de 2 documentos simples. O primeiro é o briefing, confirmado por escrito, que pode ser só um e-mail onde você resume, o que foi combinado e pode ter ali uma confirmação. Por exemplo, combinamos 3 vídeos de 20 a 30 segundos no formato Reels, com narração em off, entrega em 7 dias, pelo valor de R$ 450. Está correto? Esse e-mail é o seu contrato informal. E em caso de qualquer mal-entendido, ele é a sua prova.
O segundo documento é o seu acordo de uso de imagem, que estabelece por quanto tempo e em quais plataformas a marca pode usar o seu conteúdo. Esse detalhe é o que diferencia criadores amadores de criadores profissionais, e marcas que já trabalham com o UGC esperam que você traga isso. Quando você traz, você sobe de nível na percepção deles instantaneamente. Existem modelos gratuitos de contrato UGC disponíveis na internet. Você pode personalizar, adaptar ao contexto de viagem e usá-los. Não precisa ser um documento jurídico complexo. Precisa ter o que você vai entregar, quando, quanto vai receber e como e onde o conteúdo pode ser usado. 4 pontos é o suficiente para começar com profissionalismo. E sobre o pagamento, peça sempre 50% na assinatura do contrato e 50% na entrega. Isso é o padrão internacional para criadores. Marcas sérias aceitam sem questionar. Marcas que resistem muito a esse modelo geralmente são marcas que vão dar trabalho depois. E você pode aprender a reconhecer esses sinais mais cedo. Eu quero que você olhe tudo que cobrimos até aqui, onde encontrar as empresas, como abordar, como construir portfólio do zero, como estruturar o primeiro contato, como fechar. Isso é um caminho completo, do começo ao contrato. E a maioria das pessoas que começam neste mercado não tem acesso a essas informações organizadas assim. Elas chegam em pedaços de fontes diferentes, depois de meses tentando entender. Você chegou até aqui em minutos, então parabéns. Mas tem uma coisa que esse vídeo mostrou e não aprofundou, e você provavelmente está sentindo isso agora: a questão de construir um posicionamento claro como criadora de UGC de viagem, de saber exatamente como se apresentar para que as marcas te vejam como um especialista e não como mais uma pessoa tentando entrar no mercado. Esse posicionamento é o que faz a diferença entre você mandar 10 propostas e receber uma resposta, ou mandar 10 respostas e receber 8. E é um tema que merece um vídeo inteiro, porque a maioria dos criadores nunca trabalha isso. E é justamente o que faz uns chegarem muito mais rápido que outros. Então, se ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Antes de terminar, eu preciso falar sobre um passo além do que vimos aqui, porque se você chegou até o final desse vídeo, você não é uma pessoa que assiste e esquece. Você é a pessoa que quer transformar isso em algo real, e eu te entendo. E para essas pessoas existe um caminho mais estruturado do que aprender tudo em pedaços espalhados. Nos últimos anos, trabalhando com pessoas que queriam, construir uma vida com mais liberdade, tempo, localização e renda, eu desenvolvi o método 5 Stars UGC Travel, que organiza esse caminho do começo ao fim. É um sistema estruturado, desenhado especificadamente para quem quer aprender a entrar em contato com empresas de viagem, formalizar contratos profissionais e criar vídeos estratégicos. Mesmo começando do zero, sem experiência prévia, sem capital inicial e sem audiência construída. E quer fazer a transição para um modelo de vida com liberdade real? O método organiza etapas práticas para transformar a criação de conteúdo em parcerias com marcas de turismo, ensinando desde como gravar vídeos que vendem até como construir uma renda recorrente em dólar, com empresas que pagam para você viajar. Cada fase foi pensada para funcionar para pessoas com vida normal, agenda cheia e conta bancária que não aguenta esperar 2 anos para ver resultado. Não é um atalho, é realmente uma ponte entre onde você está agora, talvez em um trabalho estável, mas sem a vida que você ainda quer, e onde você quer chegar, sendo paga para viajar, trabalhando de qualquer lugar e recebendo em moeda forte, enquanto você constrói algo que é seu. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, você já sabe que esse caminho existe. A questão agora é se você vai parar para descobrir como ele funciona de verdade. O link está aqui abaixo na descrição, tá bom? E quem entra entende exatamente por onde começar. Porque a única coisa pior do que não saber que existe um caminho é saber que existe e não dar o primeiro passo. Muito obrigada por ter ficado até aqui, de verdade. Nos vemos no próximo vídeo.